Sabe aquela busca que parece que todo mundo tem, de se sentir inteiro, completo? É sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje. E para isso, vamos mergulhar em 4 textos bíblicos bem diferentes, cada um com uma pista sobre essa questão tão fundamental. Pois é, essa é a grande pergunta, né? De um jeito ou de outro, todo mundo já se fez essa pergunta. E mais incrível é olhar para trás, para textos de milênios atrás, e ver como eles já estavam lidando com isso, construindo respostas que, apesar de diferentes, se conectam de um jeito muito profundo. Bom, nossa primeira parada é em um lugar, digamos, um pouco intimidador, o livro de Levítico. Muita gente pensa nele só como um monte de regras complicadas, mas, se a gente olhar com atenção, ele é tipo um grande projeto, um manual detalhado sobre ordem e santidade, uma primeira ideia do que é ser inteiro. Pensa assim, as leis alimentares de Levítico eram uma forma de organizar o mundo em categorias bem definidas. Não era sobre o que é gostoso ou não. Era sobre ordem. Um animal que se encaixava perfeitamente na sua categoria, como um peixe com escamas e barbatanas, que era visto como o peixe ideal, era considerado puro. Agora, aqueles que misturavam características, que cruzavam fronteiras, eram impuros. Manter essas distinções era um jeito de preservar a ordem do mundo e, com isso, a plenitude da comunidade. E aqui tem um ponto super importante. Impureza ritual não tem nada a ver com o pecado ou com ter feito algo moralmente errado. É mais como um estado temporário de desalinhamento com o sagrado. Acontecia, por exemplo, depois de um parto ou de ter contato com a morte. Nessa visão de mundo, estar pleno era estar no estado certo para se aproximar do sagrado. E o legal é que existia um caminho de volta, um processo bem claro para se realinhar. A pessoa passava por um tempo de separação, de purificação, depois apresentava ofertas e pronto, era reintegrada à comunidade. Era um sistema todo pensado para restaurar a ordem, para deixar tudo no lugar de novo, tanto para a pessoa quanto para o grupo todo. Ok, agora a gente vai fazer uma virada de 180 graus. Vamos sair desse mundo super organizado de Levítico e mergulhar de cabeça na intensidade emocional do livro de Salmos. Aqui a história é outra. Ser pleno não tem a ver com rituais, tem a ver com conseguir respirar no meio do sofrimento. Nossa, essa citação é de arrepiar, né? Ela não descreve a dor, ela é a dor. Aqui o problema não é estar impuro ritualisticamente, é sentir o próprio corpo e a própria alma desmoronando. É dor pura, sem filtro. E olha só como o salmista detalha essa experiência. O quebrantamento é total. Ataca o corpo com a doença, isola socialmente com o abandono dos amigos, esmaga a alma com a culpa espiritual e, por fim, leva ao desespero. A plenitude para o salmista seria simplesmente o alívio disso tudo. E o caminho para chegar lá? Não é um ritual, é um grito, um pedido de socorro. Seguindo nossa jornada, a gente chega numa história, uma narrativa do Evangelho de Marcos. E o fascinante aqui é que aquelas duas ideias que a gente viu, a pureza de Levítico e a angústia dos Salmos, vão se encontrar numa situação bem real, bem humana. E dessa colisão vai surgir um novo jeito de entender a plenitude. A cena é montada com 2 personagens que não podiam ser mais diferentes. Pensa só, de um lado Jairo, um cara importante, líder da sinagoga com a filha morrendo. Do outro, uma mulher que ninguém sabe o nome, que vive há 12 anos isolada, considerada impura. Mas no fundo, os dois estão no mesmo barco, no limite do desespero, buscando uma restauração. Então, a caminho da casa de Jairo, o clima é de urgência total. Cada segundo conta. A vida da menina está por um fio. Mas, de repente, no meio daquela multidão toda, a jornada para. É a mulher, em um ato de desespero e fé, ela toca as vestes de Jesus. Se a gente lembrar de Levítico, esse toque deveria transferir a impureza dela, mas o que acontece é o exato oposto. E a resposta que ela ouve muda todas as regras do jogo. A plenitude, a cura, não veio de um processo ritualístico, veio de um ato de fé. E olha que interessante, a cura foi muito além do físico. Ela é chamada de filha, o que a traz de volta para a comunidade. E ela recebe paz, a plenitude em todos os níveis. Mas a história ainda não acabou. O foco volta para Jairo, e bem nesse momento chega a pior notícia que um pai pode receber. A filha dele morreu. Acabou. Se a doença já era um estado de ruptura, a morte é a ruptura total e teoricamente irreversível. E aí, com 2 palavras, uma ordem simples, a menina se levanta, viva. A plenitude é restaurada não de uma doença, não de uma impureza, mas do estado mais absoluto de quebrantamento, a própria morte.
É uma demonstração poderosa de que nenhuma condição está além da restauração. Ufa! Depois dessa montanha russa de emoções, nossa última parada é no livro de Provérbios. E aqui o tom muda de novo. Saímos do milagre dramático e entramos numa visão mais prática, mais do dia a dia, sobre como construir uma vida plena. A ideia central de Provérbios é que a vida é basicamente uma escolha entre dois caminhos. A plenitude aqui não é algo que a gente busca depois que tudo desmoronou. É algo que se constrói, tijolo por tijolo, todo dia, com escolhas sábias e íntegras. Um caminho leva à segurança, à estabilidade, o outro leva à ruína. Esse versículo é a síntese perfeita. Andar em integridade é andar seguro. E o que é essa integridade? É quando o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente faz estão na mesma linha. Uma vida unificada. Essa é a plenitude na visão de Provérbios, o resultado de escolhas consistentes e sábias. Certo, a gente viajou por 4 mundos bem diferentes. Agora, como é que a gente junta todas essas peças? Vamos tentar olhar para o quadro geral e ver como essas 4 visões juntas desenham um mapa da busca humana pela plenitude. E olha só que interessante quando a gente coloca tudo lado a lado. Levítico nos dá a estrutura da ordem. Salmos, a voz da dor pessoal. Marcos mostra o poder de um encontro transformador. E Provérbios oferece um mapa para uma vida de sabedoria prática. 4 problemas, 4 soluções, mas todos apontando para o mesmo desejo humano fundamental. No fim das contas, o que a gente percebe é uma jornada incrível. Começamos com a necessidade de uma ordem quase cósmica, lá em Levítico, e terminamos com o poder de um simples toque pessoal em Marcos. São facetas diferentes da mesma busca, essa busca que nunca acaba, por restauração e integridade. E isso tudo acaba trazendo a pergunta para a gente hoje. Na nossa busca pessoal por plenitude, onde é que a gente mais se apoia? É na estrutura, nas regras? É no clamor emocional, no desabafo? É na esperança de um encontro transformador? Ou na construção paciente da sabedoria do dia a dia? Talvez a resposta esteja em uma combinação de todos eles.